Olá, seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco. E como vocês já viram no plano aberto, nós estamos recebendo duas personalidades importantíssimas e de um momento muito pertinente. Nós estamos vivenciando períodos de chuvas, de tragédias. Infelizmente, o Brasil recebe uma grande quantidade de chuvas em regiões pontuais. São Paulo é uma delas. Nós vamos explicar para vocês, com riqueza de detalhes, com esses técnicos, pessoas que têm capacidade de vencer isso diariamente, como se prevenir e como agir em ações de risco, seja queda de árvores, seja inundações, questão hídrica. Nós vamos ter uma aula hoje aqui. E, evidentemente, que quando a gente traz amigos para participar do programa, a gente fica muito mais à vontade. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria que cada um de vocês que estão nos assistindo curtisse o nosso trabalho. No YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar as notificações e indicar para os amigos. Nós temos uma grade repleta, eclética e com várias reportagens. Nós temos o nosso Facebook, que você pode curtir, você pode se inscrever e pode também compartilhar o nosso conteúdo. E o nosso Instagram, Câmara Osasco. Seja muito bem-vindo a um programa que tem caído no gosto popular e feito a diferença, porque aqui é prestação de serviços, utilidade pública e um jornalismo sem pautas viciadas. Queria agradecer aqui o nosso presidente Carbono Bastos e todos os vereadores dessa casa que confiam a mim esse trabalho que está sendo apresentado, onde nós tivemos a oportunidade de entrevistar diversas personalidades dos mais diferentes segmentos. A vocês que nos assistem, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou apresentá-los nesse momento, começando aqui pelo Coronel Humberto, ele que já teve a oportunidade, inclusive, de comandar aqui o Corpo de Bombeiros de Osasco, de Barueri. Já fiz, inclusive, reportagens onde eu comprovei a eficácia, a expertise, a estratégia e a efetividade desse homem que está aqui ao meu lado, que hoje é assessor de uns vereadores também que tem um trabalho diferenciado e também é uma referência no Corpo de Bombeiros, o Major Palumbo, o qual mando um grande abraço a ele. Não pôde estar aqui, mas vamos providenciar a vinda dele aqui nas próximas semanas. Coronel Alberto, seja muito bem-vindo ao Direto Plenário. A casa é sua. Puxa, muito obrigado. Obrigado, Roberto Carlos. Que maravilha a Câmara Municipal de Osasco ter um programa dessa qualidade, trazendo pessoas para colocarem a sua visão, o seu trabalho, as suas sugestões, para a gente construir uma sociedade melhor, construir cidades melhores, bairros melhores para a população, com um trabalho objetivo, onde se colocam metas, nós falamos de indicadores. Então, muito contente de estar aqui em Osasco, trabalhei aqui no Corpo de Bombeiros, Osasco, Barueri, Cotia, essa região oeste da Grande São Paulo, uma potência, que nós temos aí uma plataforma para transportes, logística, esse número imenso de rodovias, de empresas que nós temos, então essa ligação com o interior de São Paulo, essa ligação com o Porto de Santos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui pelo potencial que tem a nossa população aqui de Osasco e das demais cidades da região. Ainda mais como bombeiro, com tanta coisa vivida aqui, tantos incêndios, tantos resgates. E numa experiência nova agora, Roberto, eu sempre fui poder executivo, por um tempo passei pelo poder judiciário, como juiz militar de alguns processos, um tempo pequeno até, mas agora no poder legislativo, entendendo, sentindo como que é a construção da legislação, da fiscalização dos serviços também prestados pelo executivo, como que é o trabalho da vereança, o que é a vereança, o que é estar nos bairros, ouvindo as comunidades, as lideranças, verificar como que é o tal do jogo político, né, com os demais parlamentares, para que se construa algo melhor para a população. É muito interessante, é muita novidade. Eu ouvi que os técnicos, sejam jornalistas, médicos, bombeiros, professores, como o professor Luiz, que está com a gente, como é importante essa visão técnica dentro também do legislativo para construir as melhores soluções para a população. Que tudo tem que ser para o povo. Todo o poder emana do povo, está na Carta Magna, na Carta da República, e os serviços têm que ser direcionados ao povo, não é
demagogia, palavras bonitas. Não, é a verdade e que tem que ser respeitada. Então, uma honra, uma felicidade enorme estar aqui na Câmara de Osasco, nesse programa maravilhoso. Parabéns, tenho acompanhado pelo YouTube. Está forte, crescendo e fico muito feliz. Conta com a gente para a gente esclarecer esses assuntos que nos afetam, principalmente nessa época do ano, o verão, que são as inundações, as enchentes, e mostrar um pouco o trabalho da equipe do Bombeiro Major Palombo, que é um trabalho muito bacana. Muito bom, muito obrigado pela sua explanação. Nós estamos aqui recebendo duas personalidades, como já disse, eu vou apresentar aqui o professor Luiz Muraro, é mestre em geociências e bacias hidrográficas com mais de 30 anos na Defesa Civil. Não é pouca coisa, não. Tem uma larga experiência. Professor, nos conte um pouquinho da sua experiência, da sua atuação nessa área complexa, porque a gente sabe que a geografia do Brasil, em alguns locais, são críticos, principalmente em locais inacessíveis, locais de morros, onde nós temos, inclusive, aqui na nossa cidade, em outras cidades da região, uma geografia muito intempestiva, onde nós temos problemas pontuais, e a Defesa Civil sempre é chamada para ajudar e colaborar de alguma forma, como o nosso coronel bem disse, né? Sempre priorizando a vida. E a Defesa Civil tem esse trabalho importantíssimo na prevenção e na atuação também. Seja bem-vindo ao Direto do Plenário. Bom, primeiro eu quero agradecer, imensamente essa oportunidade e eu quero louvar essa oportunidade, porque uma vez que aqui nós estamos, há grandes possibilidades de falarmos do nosso trabalho. E isso é muito bem-vindo. Nós falamos de Osasco, sendo uma cidade assim altamente importante, na região metropolitana de São Paulo. Ela é cruzada não só por várias vias, quer seja férreas, rodoviárias, mas também por rios. E o relevo de Osasco, ele é um relevo que requer uns certos cuidados. Nós temos uma quantidade muito grande de morros aqui, nós temos planícies de inundação aqui. Então, eu costumo usar muito um termo que nós chamamos de dinâmica. A dinâmica de Osasco, ela é muito presente, ela é muito ativa. E estando aqui, nós podemos fazer um estudo melhor de tudo que acontece na cidade, porque nós realmente estamos no momento onde chuvas maiores, com maiores volumes, maiores intensidades vão acontecer para a nossa região. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade e, na medida do possível, poder esclarecer tudo que há de dúvida aqui. Obrigado. Muito bom, eu vou falar o mínimo possível, porque quem tem que falar são os nossos convidados. Então, eu queria já fazer a primeira pergunta, e eu tenho certeza que essa pergunta ela vem de encontro com a realidade de muitos brasileiros que nos assistem. Não só aqui em Osasco, no estado de São Paulo, mas no Brasil. E como esse programa ele é plural, ele tem um grande alcance no Brasil inteiro, a primeira pergunta é a seguinte: evidentemente que nós estamos passando por um momento muito complicado da questão hídrica, do clima, locais onde tinha estiagem está sofrendo inundações, chuvas fortes, e principalmente nas capitais, nas regiões metropolitanas, por exemplo, a região metropolitana sofre demais com as chuvas e as grandes metrópoles são as mais afetadas. E eu observei que em alguns locais, até no interior de São Paulo, alguns rios acabam inundando e trazendo consequências para os motoristas, para os pedestres. E tem muitas pessoas que muitas vezes não sabem o que fazer. Está dentro de um carro, e o carro está quase submerso, a pessoa está dentro do carro e não sabe o que fazer. Nós temos até algumas imagens que depois a produção vai colocar, de uma senhora que inclusive está dentro de um carro tentando sair e está sendo passadas as orientações para ela tomar as medidas cabíveis para ela não morrer, porque ela pode morrer afogada dentro do próprio carro. E quando tem muita chuva, a pressão é muito forte. Às vezes a pessoa não consegue sair, fica presa. Eu acho que é uma coisa cotidiana de muitos brasileiros, não só aqui em São Paulo, no Brasil. Como lidar numa situação como essa, coronel? É uma situação muito difícil, é a vida dela que está em jogo, ela tem que manter a calma e, ao mesmo tempo, ser orientada para conseguir se salvar. Vários incidentes como esse, de um carro estar numa inundação, ele está sendo levado pela inundação, é dramático, que nós vamos ter que pensar em vários aspectos. Primeiro, aquele carro pode ter criança, pode ter bebê, pode ter uma pessoa com dificuldade de locomoção, pode ter um cadeirante, que não tem o movimento das pernas. Então, nós temos que, primeira coisa, é pensar na prevenção. Nós vamos falar assim do socorro e do que ela poderia fazer, sendo que há muitos cenários. A pessoa que sabe nadar, que não sabe nadar, a altura que a água está, porque a porta de um carro
pode não ser aberta pela pressão da água e ter que baixar o vidro e sair pela janela, mas antes de tudo isso, existe uma certa teimosia em se desafiar o ambiente que está inundado ou alagado com relação a eu acho que vai dar. O acho que vai dar para passar já é um pensamento muito equivocado. Por quê? Primeiro, o veículo não é um veículo anfíbio. A chance dele morrer é muito grande. Ah, mas eu vi um outro carro conseguiu passar. O outro carro conseguiu passar com diversas variáveis, pode ter sido diferentes, até o exato local do asfalto onde ele passou. Quando se está passando ali já de um quarto da roda do carro, de metade da roda do carro, já começa a ficar muito perigoso. A pessoa que vai atravessar uma área inundada, que está ainda mais com correnteza, ela tem que observar que a morte pode estar à frente, que é algo gravíssimo. O carro pode começar a ser levado pela correnteza e esse fluxo, ele ser desviado para o fluxo da água que geralmente está no próprio córrego. E ali submergir de vez e a pessoa morrer afogada. Não só ela, como os parentes. Então, a orientação que é dada, e não se abre mão disso, é não atravessar as áreas alagadas, atrasado e meio. Tentar sim, existem possibilidades de se contornar por outras vias aquele local para chegar na sua casa, chegar no trabalho, mas o tal do vou arriscar, ele é perigosíssimo. Então, aí não é só isso, você tem energia elétrica envolvida, você tem muitas vezes fiação, caiu, árvore ali que tem perigo de queda, você tem troncos que já vêm sendo arrastados também nessa água. Então, orientação, vai ter chuva forte, já planejar o seu itinerário. Primeira coisa. Quando é um local, você sabe que é um histórico de alagamento ali. Então, por exemplo, uma área como da Avenida Aricanduva, outros locais, planícies de inundação, como o professor Muraro falou aqui, está chovendo muito e pode subir de repente. Por exemplo, eu tenho muito receio do túnel do Anhangabaú. Por mais que hoje nós temos as bombas que a prefeitura instalou, que elas tiram aquela água do Anhangabaú, nós vemos o histórico de alagamentos que houve e momentos que a bomba, equipamento mecânico, pode falhar. Então, uma situação dessa, aqui o Humberto, eu já não passo, evito o Anhangabaú, faço o contorno por outras áreas mais altas. Primeira situação. Segundo, fez o erro de arriscar passar pela área inundada. E o carro morreu. Não consegue ligar o carro. O correto, já tirar a chave do carro, sair, fechar o carro e já procurar um local, mesmo com água na canela, um local ali para se abrigar. Porque aquela água pode subir mais rápido ainda. Nós temos bacias, como também numa outra reunião com o CGE, o professor Manuel participou outro dia, bacias menores, que o nível de água sobe muito rápido. Você tem uma coleta de água, ela fica concentrada e o nível dos rios... quando eu falo rio, Roberto, tem rio aberto, pessoal, tem rio aberto, tem rio canalizado parcialmente e os rios subterrâneos, como o professor falou, tem vários, centenas de rios subterrâneos só na cidade de São Paulo. Osasco também tem. Então, o nível da água na rua, ele vai subir, seja o rio aberto, seja o rio subterrâneo, canalizado ou não, quando não dá conta, o fluxo da água é um fluxo, uma precipitação muito grande em muito pouco tempo. Quantidade de água, precipitação em milímetros num espaço muito curto de tempo. Vai dar problema. A segunda parte da questão. Infelizmente não houve prevenção. A pessoa decidiu atravessar aquela área perigosa e o pior já está acontecendo. O carro está sendo levado. O que vai acontecer? Algumas pessoas com mais agilidade, um pouco mais forte, talvez consigam abrir a porta. Talvez. A maioria não vai conseguir abrir a porta do carro. Vai ter que tentar sair pela janela. Se não tentar sair, na esperança que a bolha de ar que vai ser formada vai te salvar quando o carro for afundando, isso é uma fantasia, porque carro não é submarino. Vai entrar água e vai ter uma situação muito pior de tentativa de fuga desse veículo. É muito perigoso. A pessoa vai ter que tentar sair, porque ela já entrou numa situação pior. O carro já está ali flutuando, está sendo levado, mas daqui a pouco, com a saída do ar, já começa a afundar. A chance dela morrer é muito grande. E ela tem que tentar sair. Vai ser melhor, ela tem mais chance de escapar, ela saindo do carro e tentando nadar, nem que nada o cachorrinho, alguma coisa assim, do que ela permanecer no carro e esperar o pior acontecer. Porque ali ela vai para a submersão mesmo. Os vários vídeos que a gente vê nas redes sociais, pessoal, os carros vão sendo levados pela inundação, daqui a pouco eles tomam a direção do córrego ou do rio. E você vê esses casos terminam com fatalidade, com morte. Então, como são ocorrências com alto índice de morte,
A nossa orientação é a tentativa, sim, de sair do carro. Agora, pessoal, vamos voltar à prevenção. Seja responsável. Como que alguém que está com uma pessoa idosa no carro, está com um bebê que não consegue se defender, pessoas que não têm a movimentação das pernas, arrisca atravessar com o carro uma área de inundação? Só espera, está no supermercado? Espera um pouco, vai para um local mais alto, não tenta atravessar. A gente luta contra doenças, luta muito contra a violência urbana para tentar sobreviver, para a gente ter uma boa qualidade de vida e uma longevidade. E você se arrisca a vida de toda uma família para atravessar meio metro, 40 centímetros de água, porque vai chegar um pouco atrasado. Não justifica, pessoal, não justifica. E a outra situação ainda, a terceira, é a hipótese de alguém tentar salvar a vida ou as vidas de quem está sendo levado nos carros. Um morador corajoso, um popular corajoso que tente ir lá, vamos resgatar, salvar aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, ou o corpo de bombeiros. Gente, o corpo de bombeiros chegar no local da enchente, num dia de trânsito, ele não vai levar 5 minutos. Se o local for muito perto, ele vai levar de 15 a 20. Aqui está falando para vocês quem trabalhou 32 anos no Corpo de Bombeiros. Eu vejo o Major Palumbo falar isso toda semana na televisão, na internet. Gente, é dificílimo um salvamento, né? Ainda numa situação do ambiente aquático. Então, o Corpo de Bombeiros ele não vai chegar numa situação de enchente em menos de 15 ou 20 minutos, preparar um material, tirar ali o seu barco, seja o bote de alumínio ou bote inflável, realmente é o inflável que está usando bastante, modelo Raft, pôr o colete, pegar os equipamentos e já salvar alguém que há 20 minutos atrás já estava sendo submerso. Sabe o que se transforma, pessoal? Se transforma numa busca por corpos de afogados. É triste falar isso. Olha lá, afogamento em andamento. Afogamento em curso, afogamento em andamento, muito difícil. Até você chegar no local, essa ocorrência se transformou numa busca por corpos, que é muito triste, a gente não quer. O salvamento ele ocorre pelo bombeiro várias vezes, mas quando está ali do lado, está próximo. Depois passa a ser uma pesquisa de corpo. O professor Luiz sabe também que estou falando, que ele é muitos anos de defesa civil. Então, a prevenção ela tem que ser muito focada e o socorro acaba sendo ali um paliativo que pode salvar ou não. Muito bem explicado. Queria agradecer mais uma vez aqui a sua audiência, a sua participação, a reciprocidade, a confiança nesse programa que tem colaborado com a sociedade nos mais diferentes assuntos. O coronel acabou de falar de um assunto importantíssimo. Cuidado, que nós estamos passando por um período difícil e o estado de São Paulo e muitas cidades brasileiras é cercado de rios. E como está chovendo muito no Brasil, numa proporção exacerbada até por conta da questão climática, aí onde entra o trabalho da Defesa Civil. E eu vou falar um pouquinho aqui da cidade de Osasco, aqui da região metropolitana do estado de São Paulo, onde nós temos muitos moradores que moram em encostas, em morros. Inclusive aconteceu uma fatalidade há 2 anos atrás, lá em Franco da Rocha, perto do Francisco Morato ali, onde nós tivemos uma fatalidade de pessoas que moram em regiões de difícil acesso. Professor, como lidar em situações como essa, onde a Defesa Civil já pontuou, olha, não dá para ficar, tem que ser retirado, dá para prevenir e retirar essas pessoas para evitar uma tragédia, porque hoje nós temos, inclusive, como a gente medir o tempo, né? Analisar como vai ficar durante a semana esse clima, se vai chover, se não vai. E essas regiões, as prefeituras estão preparadas, já tem um mapeamento, a sociedade já é informada, e quando não é informada, como é que faz para retirar essas pessoas que não têm para onde ir? Para evitar uma tragédia. Isso é muito comum no Brasil e tem acontecido com muita frequência, é só você ligar a televisão que você vai ver casos cotidianos como esse. O Brasil ainda precisa estudar muito essa questão. O Estado de São Paulo está preparado para isso, professor? Olha, essa pergunta que você está fazendo, Roberto, inclusive eu conversei com o Coronel Humberto e nós falamos dessa pergunta um pouquinho antes, né, de nós estarmos aqui. Ela é uma pergunta extremamente inteligente e importante. Eu gostaria de, antes de responder sua pergunta, falar algumas coisas que são pertinentes para que as pessoas entendam melhor o que significa toda essa dinâmica, todo esse complexo, todo esse sistema que nós temos. Quando a gente fala em enchente, nós estamos falando que o rio, se alguém chegar para mim e falar assim, professor, o rio encheu. O rio, ele tem uma calha. E ele tem uma calha menor e ele tem uma calha maior. Então, a água dele, ela pode chegar até o topo dessa calha,
Mas a partir do momento em que ela sofre transbordamento, ou tecnicamente falando, extravasamento de canal, a água sai do rio e vai para as laterais, que nós chamamos de planície de inundação. Então, nesse caso, nós temos uma inundação. Aqui em Osasco, eu percebo que nós temos um fenômeno chamado de alagamento. Temos inundação aqui? Temos. Todos os lugares nós temos inundações, nós temos alagamentos. Tá bom? Isso é importante saber. Qual que é a diferença entre esses dois fenômenos? O alagamento é devido à impermeabilização do solo, a água corre, que a gente chama de escoamento superficial, e ela se armazena em lugares mais baixos. Muito bem lembrado o que o coronel falou, que a pessoa vai... Eu não recomendo, tá, você atravessar uma área de alagamento e principalmente uma área de inundação. Porque a área de inundação, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a água volte ao leito do rio. Consequentemente, ela vai pegar um carro, uma bicicleta, uma moto, uma pessoa e levar novamente para o canal. Então, em vez de buscar vidas, como o coronel muito bem mencionou, infelizmente eu tenho que repetir, acabam se buscando corpos. Tá? No caso de Osasco, nas regiões mais montanhosas, né, que nós temos um relevo, como já falei aqui, um relevo diferenciado, há uma ocupação em todos os grandes centros urbanos mundiais. E nós observamos isso em São Paulo, uma ocupação desorganizada. Perdão. Quando eu falo assim de São Paulo, é a região metropolitana de São Paulo. E no caso de Osasco, o que ocorre? A ocupação de encostas. Gente, por favor, com a experiência que eu tenho, um dos maiores problemas que eu já encontrei de deslizamento, a gente não só fala de deslizamento, a gente fala de deslizamento, rolamento de bloco, tombamento, rastejamento. Cada um tem uma dinâmica diferente. Olha a palavra dinâmica aí. Pelo amor de Deus, bananeiras. Mas, professor, bananeira? Exatamente bananeira. Porque a bananeira ela tem um diferencial. A raiz dela ela é extremamente comprida e no final ela tem um bulbo. Como as folhas são largas, ela, com o vento, ela balança demais. Isso faz com que ela se torne, tá, vibratória em relação ao solo. E isso pode ocasionar, primeiro, a ruptura do solo. São aquelas rachaduras pequenininhas. Isso já é um sinal de alerta. Ok? Muros abaulados, ou seja, embarrigados. Postes, árvores e cercas que estão começando a cair, certo? Num ângulo em direção ao vale. Isso são prenúncios de um colapso. Então, o que nós precisamos fazer? As defesas civis hoje, elas estão fazendo os mapeamentos das áreas de risco. Tá? As prefeituras, elas devem fazer um programa de que as pessoas entendam que ali não deve ser ocupado. É muito difícil falar isso em áreas de grandes cidades, regiões metropolitanas. Eu vou dar um exemplo para vocês, voltando um pouquinho atrás. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 287, a cidade de São Paulo, tá? 287 rios superficiais, 17 que estão para ser classificados, entre 300 a 500 que são subterrâneos. Agora, quando chove, é isso mesmo que vocês vão escutar. Quando chove, toda a rua se transforma num rio. Nós temos em torno de 57.968 logradouros, ou seja, rios que se transformam numa época de chuva. Certo? Então, vocês imaginam quando você está num morro, tá, as dificuldades que você vai ter. Você precisa ter uma série de conscientizações, uma série de preparos. O ideal, difícil e utópico que eu vou falar, é não fazer ocupação nessas áreas, principalmente em áreas de risco. Tá? Porque a gente vê qual que é a diferença. Primeiro, você tem o rastejamento do solo. Então, ele vai caminhando aos poucos com as suas camadas bem devagar. Aí ele começa a ter a ruptura. Quando ele tem a ruptura, ele tem o escorregamento ou deslizamento. E nisso pode vir o que nós chamamos de tombamento de blocos. Tá? Mas é muito importante que as drenagens sejam bem feitas nessas regiões que é possível que sejam ocupadas. Mas eu desaconselho que nós temos aqui na região de Osasco áreas assim que são extremamente de taludes instáveis.
E isso é muito preocupante. Por mais que a Defesa Civil faça, por mais que ela faça, que eu sei que ela faz, ela vai lá, ela faz o mapeamento, tá? Tem o Instituto Geológico do Estado de São Paulo que pode fazer esse acompanhamento. Existem engenheiros, existem geólogos competentes para fazer. Eles saem. Podem ter certeza que uma semana depois a situação vai estar diferente. Ergueu-se alguma coisa, aumentou-se alguma coisa. E isso é extremamente perigoso, Roberto. Bom, depois dessa aula, fica evidente que temos que tomar muitos cuidados, principalmente nessa época do ano, porque nós sabemos que, como o professor disse, nosso estado praticamente ele tem uma quantidade imensurável de rios e muitos desses rios estão por baixo. As pessoas não conseguem visualizar e quando percebem isso é tarde demais. E aproveitando a oportunidade que nós estamos falando de rios, Coronel, nós temos um rio que atravessa praticamente aí toda a nossa capital paulista, que é o Rio Tietê. Sim. Que sofreu diversas intervenções durante alguns governos e agora também está sofrendo algumas intervenções para que melhore, sobretudo, a qualidade da água e que evite as inundações históricas que sempre ocorreram em regiões pontuais aqui da capital paulista. Eu vejo que o Tarcísio continuou um trabalho que foi feito do governo anterior, principalmente na despoluição do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Aliás, do Rio Pinheiros. Do Tietê ainda não começou. Mas eu vou falar aqui da nossa região. Se você pegar do Cebolão, né, que você pega aqui essa região, até Pirapora do Bom Jesus, Sim. Não foi feita uma intervenção para baixar a calha. Então, quando chove, o Rio Tietê é o reflexo das inundações que ocorrem nessas regiões. Então, a água bate e volta. Osasco fez algumas ações, como, por exemplo, aqui a canalização do Rio Ribeirão Vermelho, Rio Baronesa, né, o Braço Morto, que ajudou bastante, né, solucionou quase que 99% do problema. Ainda assim, Carapicuíba, Barueri, né, Jandi, outras regiões continuam sofrendo porque não foi feita uma intervenção. O senhor acredita que há possibilidade, o senhor que está muito próximo, inclusive, do Poder Legislativo lá de São Paulo, Sim. tem um contato direto com o Tarcísio, é possível que o Tietê, do Cebolão até Pirapora, tenha alguma intervenção para melhorar e evitar essas enchentes que, vamos dizer assim, que seria uma tragédia anunciada. Todo mundo sabe que quando chega esse período vai alagar em alguns pontos. E muitas dessas vezes em função do nosso velho Rio Tietê. O que pode ser feito para melhorar a situação, Coronel? É sempre a mesma coisa. Agradeço a pergunta. Nós estamos acompanhando bastante a situação do Rio Tietê. A gente fez uma visita que a gente recomenda a quem quiser fazer do ponto de vista turístico até científico ao Parque das Águas, ao Parque das Nascentes do Tietê em Salesópolis. Vamos lá ver uma das nascentes, que é a principal, que é uma coisa espetacular de se ver. Bebemos água da nascente. Então, puxa, eu bebi água do Rio Tietê recentemente. É difícil uma frase dessa, você pensando nesse Tietê que a gente vê aqui na região. Tem peixe lá também? Não, tem peixe. Nós vimos peixe. O professor estava com a gente, fomos num grupo de trilha com bombeiros, engenheiros de peiros, um grupo grande. Tem peixe, inclusive. Então, é magnífico. Quando a gente vê o Tietê saindo da nascente em Salesópolis e começando a receber as primeiras poluições já em Mogi das Cruzes e depois continua ali na região de São Miguel, é bem revoltante. Ao mesmo tempo, a gente compara isso com aquela situação, puxa, mas o Sena foi despoluído, então Louvre, Tamisa, né, na Inglaterra, conseguiram despolir rios importantes aí na Europa. Por que não o Tietê? Tem toda uma diferença, a gente vê, demográfica, da forma de ocupação, né? Os esgotos sendo lançados, esgoto também até muito tempo atrás, ainda tem alguns clandestinos de indústrias também, não só os familiares, e tem várias situações históricas que temos que entender. Então o Tietê ele foi retilinizado, o formato dele original, nas fotos antigas, mapas antigos, é aquela letra S, né? Vai para lá, para cá, estreita, abre, amplia, com uma várzea extremamente grande. Então, para você ter uma ideia, aquela região lá de Santana, Carandiru, Armênia, tudo aquilo ali era uma várzea de alagamento natural. Então, esperado. Então, quando a gente ocupa a várzea, né, ela, em algum momento, vai alagar e aquela ocupação vai sofrer com esse alagamento que é da natureza. Né? Então, temos que pensar em várias formas de mitigar isso aí. Bom, primeiro que o professor Luiz colocou, onde for ocupação de risco, tem que ser retirado, é um trabalho que a Defesa Civil faz com a prefeitura
junto com o acompanhamento do Poder Judiciário, que você precisa de decisões judiciais, às vezes, a não ser que está sendo feito no momento ali uma área que é de proteção ambiental, que pode a Guarda Municipal ou a Polícia Militar Ambiental pode retirar de imediato. Não sendo isso, depende de processos. Mas o próprio DAE reclama muito dessa ocupação, né, não só das margens, como de várzeas. Mas não podemos aqui ficar sonhando que todas as várzeas vão ser desocupadas, que não vão. Então, vamos tirar todo aquele bairro gigantesco com milhares de pessoas que moram lá, por exemplo, na região da Zona Leste, ou que seja aqui num bairro mais perto de Tietê de Osasco. Não vai acontecer. Quem falar que vai acontecer está mentindo. O que você pode fazer é priorizar com uma análise técnica de defesa civil, que implica engenharia, geologia, várias situações, quais áreas são prioritárias para a prevenção da morte. Não queremos mortalidade e morbidade. Então você prioriza onde vai retirar. Isso é retirar, então, populações que estão ali, muitas vezes, jogando lixo, esgoto, tal. Esse é um fator. O outro é desassoreamento dos rios. Então, rebaixamento de calha, tirar aquelas áreas assoreadas que o DAE faz e as prefeituras também fazem, mas principalmente o DAE é algo muito caro, né? São muitos milhões, chegando a bilhões quando você pega um trecho gigantesco, né? Um trecho grande. Então, desassorear. Você aprofundar esse leito do rio, tirar o que foi acumulado para que, como se estuda na hidráulica, ter a maior fluidez, como ocorre no trânsito, né? Congestionamento. Né? O trânsito e a hidráulica são muito aí semelhantes. Tem mais coisas ainda. O descarte irregular de detritos. Então tem filmes que estamos acompanhando, imagens, muitas vezes com o autor dos delitos ainda, jogando sofá, geladeira velha, tudo mais, nos rios. E temos as obras que são necessárias de canalização, né? Nos locais que foram aí devidamente avaliados. Né? Até o histórico córrego do Ipiranga, que é um patrimônio histórico, foi canalizado. E melhoraram as enchentes lá, por exemplo, em São Paulo. Não ainda, mas melhorou bastante. Em Osasco também melhorou bastante. Essa parte preventiva ela tem que ser entendida muito bem dessa forma. Temos várzeas que vão alagar em períodos de maiores chuvas. Então, o que podemos fazer? Tirar todo mundo de lá? Isso é utopia. Né? Isso foram ocupações ou muitas vezes bairros até planejados com venda de lotes ao longo de muitas décadas. E ocupações irregulares mais próximo das margens. Priorizar a retirada de quem está em área de risco implica na perda da sua vida. E não é só a enchente, não é só os alagamentos, aliás, as inundações. São também os deslizamentos de solo, como foi colocado pelo professor. Tá? Mais um aspecto, Humberto. Esse investimento que é muito caro, ele tem que estar integrado. Então, a gente tem acompanhado reuniões da Grande São Paulo, tá? Que participam outros municípios, diversos municípios da Grande São Paulo, onde o Departamento de Águas e Esgoto Estadual, né, o DAE, vai conversando com a prefeitura, surgem discussões técnicas, surgem discordâncias, mas são mitigados na reunião. Faz a sua parte, eu faço aqui a minha, mas vamos trabalhar junto. Onde você vai agora desassorear, onde você vai desocupar, onde vai melhorar. Vamos lá. A parte com relação a esse trecho do Rio Tietê, de Osasco, passando por Barueri, né, indo Santana do Parnaíba, vai embora Pirapora, tem que ter, sim, desassoreamento, melhorar a situação de leito, mas muito do trabalho que ocorre na região da Zona Leste de São Paulo vai dar resultados aqui em Osasco. Porque não são só corpos de pessoas que a gente, infelizmente, acaba resgatando, recuperando, né? De pessoas afogadas ou vítimas de crimes que ocorrem lá em São Paulo e vêm parar aqui em Osasco ou em Barueri. Não. Móveis, garrafas PET, lixo, plástico, tudo jogado lá, desde Mogi das Cruzes, São Miguel Paulista, Penha, e vem parar tudo aqui em Osasco e Barueri. Então, nós vimos lá com muito acerto, a superintendente do DAE colocar isso. Osasco recebe muito, Barueri tem consequências do que ocorre com o Tietê lá em Mogi e lá em São Paulo. Ele tem uma caída, né? Exatamente. Porque vai parar em Pirapora do Bom Jesus. Quando isso. chega em Pirapora do Bom Jesus, é aquela espuma. Tóxica, é o batimento de detergente. Exatamente. É jogado muito, as pessoas usam detergente em grande quantidade, né, para lavagem de louça, tudo, e ele vai pelas águas, ele vai ali
diluído, sem o batimento. Quando ocorre o batimento, nesses pontos, né, de captação e interceptação do rio, usinas de elevação, assim vai, ocorre um batimento e surge a espuma. É detergente. Então, esse é um dos elementos dos inúmeros poluentes graves, sérios, que podem transmitir muitas doenças graves, doenças erosivas, doenças bacterianas, fúngicas, graves, só de você ter contato com a água do rio. Eu já entrei no Rio Tamanduateí, eu já entrei no Tietê, para resgatar pessoas. Foram poucas vezes, mas entrei. Tivemos que tomar aquelas injeções, as injeções no pronto-socorro. Em algum momento usamos roupa seca, que vinha até o peito, mas teve teve ocasiões que a gente não conseguiu usar. Vezes que a gente usou proteção, mesmo assim houve um respingo no rosto ou nos olhos, né? É muito perigoso. E graças a Deus não fui contaminado, mas já precisei entrar no rio, né? Então o professor já entrou também, desde seja para inspeções, tal, tudo já teve contato. É muito perigoso. É um trabalho que leva muitos anos. Queria esclarecer também que estão ocorrendo novas obras estaduais de interceptação de esgoto ao longo do Rio Tietê, no trecho da Grande São Paulo, lá no Alto Tietê. Então, vindo já a região ali da Penha, Guarulhos, Penha, estão sendo feitas redes interceptoras de esgoto, que elas interceptam o esgoto que vem das cidades dos bairros, evitando que eles cheguem no Rio Tietê. Então, várias obras estão acontecendo pela Sabesp e várias aconteceram nas duas margens das marginais do Rio Tietê, ao longo ali de Freguesia do Ó, Pirituba, Osasco também e tal, não foram suficientes. Então, nos governos anteriores aconteceram também. Desde 20 anos atrás para cá, tem acontecido. Políticos prometeram que o Tietê estaria despoluído. Foi muita pretensão deles colocarem isso não aconteceu. O Tietê ainda está poluído. Não perderam o seu raciocínio. Porque o pessoal de cá deve estar perguntando, né? Com certeza estão perguntando. Sim. É um sonho o Rio Tietê ser despoluído e inclusive ser trafegável? Porque nos governos anteriores teve um aí que prometeu que seria possível isso. Sim, fizeram até uma estátua depois, uma zombaria lá. Tal, sonho que prometeu. Isso aí ou realidade? Dá para fazer? Dá para fazer. É um trabalho que é um trabalho científico. Envolve engenharia, envolve aí bacias hidrográficas, especialistas, geologia, toda essa parte. Tá? Porém, o planejamento dele é um planejamento que ele pode sofrer alterações pelas variáveis climáticas e de ocupação do solo que vão acontecendo. O investimento ele é muito grande, né? Já recebemos muito investimento internacional, de Japão, Banco Mundial, uma série de coisas. E não foi suficiente para despoluir o Tietê. Mas o que acontece a gente vê períodos grandes de um hiato, falta de continuidade naquele trabalho. Então fizeram redes interceptoras de esgoto. Fizeram o trecho Freguesia do Ó, até Osasco. Foram feitas, acompanhei em loco, desci nas tubulações, né? De 2005 a 2014, desci muitas tubulações dessa margem toda do Tietê, evitando que o esgoto chegasse. Mas não tinha sido feita a parte de Parque Novo Mundo, Vila Maria, aquela parte ali do Pari, não tinha sido feito. E tem esgoto saindo por ali. Estão fazendo de Guarulhos. Então, o planejamento eu achei meio esquisito, a forma não progressiva que foi feita. Porque se você faz isso, segura o esgoto, você tira as populações que estão com risco de morte, que estão em áreas críticas. Não permite que outras invadam áreas de margem de rio, né? Cria parques nas áreas de várzea para que não hajam novas ocupações. E faz o trabalho de desassoreamento do rio. Você rebaixa lá o leito, mexe na calha, tira a sujeira acumulada e programas de conscientização. Olha quanta coisa eu falei e é muito mais. Mas está sendo feito isso nos governos agora? Está sendo feito, mas discretamente ou com não, o investimento ele não é tímido, ele é até que um investimento grande. Só que é um trabalho que ele leva décadas. E um governo, independente do governo que vai vir na sequência do governo A, se vem o mesmo governo A com reeleição, se vem o governo B, tem que ter algo institucional e não mudança de política por causa de mudança de partido e ideologia. Entendi. Então o que eu vi de errado? Quebra
nessa sequência de obras, nessa sequência de planejamento de obra. Teria Teria conseguido em 30 anos, 20, despoluir, teria conseguido. Né? Mas tem a questão cultural, tem a questão de ocupação urbana, detritos, lixo, tudo isso, e o desassoreamento tinha que ser contínuo. Eu não posso desassoreei em 2012. E 2013 e 2014, demos uma paradinha. Aí voltamos a assorear em 2015. Isso não pode. Não pode. Paramos a rede Lacunas, interceptora. Não pode. Essas lacunas, elas atrapalham esse projeto de despoluição do Tietê e redução das enchentes, inclusive. Professor, participa do nosso debate, porque agora vai uma pergunta que eu acredito que é a pergunta que não quer calar. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a confiança e a receptividade que vocês têm aí, seja no celular, seja aí no carro, em qualquer lugar, porque hoje os aplicativos facilitam as nossas vidas, você pode assistir em qualquer lugar com a tecnologia que nós temos. Estamos recebendo aqui nosso querido professor, eu vou chamar de professor, porque além de coronel, é um professor, porque está dando uma aula, né, de todos os assuntos relacionados ao clima, à infraestrutura, à questão hídrica, a salvamentos, né, o coronel Humberto. Está aqui o nosso professor, que agora, professor, se prepara. Está preparado, professor? Estou sim. Abre a câmera aí, produção. Isso. Estamos prontos. Olha essa pergunta. Essa pergunta aqui é a pergunta que não quer calar. A gente observa que muitas pessoas estão pedindo para que sejam retiradas árvores, e muitas dessas árvores são árvores centenárias, árvores que já ocupou boa parte da calçada, algumas delas estão até em situação de risco, né? Algumas delas já estão é só empurrar que cai, né? Mas o que acontece? A gente não observa nos governos nenhum projeto ou nenhuma campanha de reflorestamento da capital. As árvores são centenárias, muitas delas estão caindo, estão trazendo os transtornos até, pessoas acabam morrendo por conta disso. E a gente sabe que as árvores são fundamentais no nosso clima, né? Elas são fundamentais, como uma sombrinha, né? Para a questão também do mormaço, ali da água, da chuva. Enfim, ela tem vários fatores que ajudam muito. Mas estão derrubando muitas árvores, estão cortando as árvores. Aquelas que já caem por serem antigas, beleza, mas não substitui, o professor, não estão sendo substituídas. Então nós estamos vivendo um período complicado, principalmente aqui na capital paulista, nas regiões metropolitanas. As árvores estão sendo retiradas e não estão sendo recolocadas, não estão colocando, e não tem campanha nenhuma nesse sentido. Qual que é a importância dessas árvores da vida do ser humano, nós seres humanos? Porque a gente sabe que num calor estrutural que a gente está vendo agora, um calor fora de época, né? Aquecimento global, uma árvore faz toda a diferença, uma sombrinha. E essas árvores estão sumindo, professor. Como resolver essa questão pontual aqui no nosso estado e no Brasil também? Essa pergunta é um pouco delicada, né? Mas a gente tem a resposta, assim, graças a Deus. Não sei se ela é completa, mas nós temos essa resposta. Gostaria que todos entendessem que a ciência, isso é fato, a ciência avança. Os conhecimentos avançam. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, né, quando a gente via a Avenida Paulista com seus casarões magníficos lá, a pessoa pegava e plantava qualquer tipo de árvore lá, né? Qualquer espécie de árvore. E nós temos árvores que são extremamente grandes e que na realidade, elas não se comportam devidamente. Não é porque a árvore, olha, eu vou plantar aqui e ela vai ter que se adaptar aqui. A árvore, ela segue todo o padrão de crescimento dela. Eu tenho um caso eu sou do interior, um colega meu, lá na cidade de Campinas, simplesmente ele plantou na frente da casa dele um jequitibá. Você não faz isso. Essa árvore ela vai ter de 4 a 5 metros de diâmetro, de tronco, ela vai ter em torno de 40 a 50 metros de altura. Você não pode colocar uma árvore dessa. Né? Tem muita gente que planta. Existem dois tipos, viu, Roberto? Existem dois tipos de árvores que eu gostaria de falar. São árvores nativas da nossa flora e são aquelas árvores, entre aspas, que são importadas. Eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês. O abacate e a mangueira, eles são asiáticos. A goiabeira, por incrível que pareça, ela é uma árvore de mangue. Certo? Então, existem árvores frutíferas, algumas de menor porte, que podem ser plantadas. Existem árvores de grande porte, um exemplo que não é nosso, veio da Península Ibérica, da Espanha, o eucalipto. Ele não é australiano, porque tem 2 espécies, né? E, assim, ele cresce muito. Eu estava conversando recentemente com, não só com o coronel, mas como
o Major Palumbo, existe um equipamento que você coloca na árvore para ver a saúde da árvore. O cupim, ele é uma doença, entre aspas, silenciosa da árvore, porque ele acaba enfraquecendo. Uma outra coisa que eu já vi acontecer aqui é que algumas pessoas, por acertarem, por exemplo, uma figueira, né? Uma figueira, um chapéu de praia, que tem raízes muito superficiais, mas elas atingem aí em torno de 20 a 50 metros de comprimento por baixo da terra, eles vão lá e cortam essas raízes, enfraquecendo a árvore. É uma nota até curiosa de falar que, geralmente, quando você vê uma árvore e a copa da árvore está de um lado, provavelmente a raiz está do outro. A árvore ela faz esse tipo de equilíbrio. Geralmente, não estou falando que é uma regra. Tá? Agora, o que seria interessante fazer é a criação, não só na cidade de São Paulo, mas em todas as cidades, inclusive aqui, do que nós chamamos de corredores ecológicos. Você faz o plantio em algumas avenidas, em algumas ruas, para que animais consigam trafegar. Difícil é a gente conseguir, por exemplo, olha, eu tenho um pau-brasil que é protegido por lei e ele tem 300 anos, mas foi feita uma análise dessa árvore e ela está condenada. É lógico que essa árvore tem que ser retirada. Minha opinião, aumentar a fiscalização, certo? Assim, olha, nós temos as equipes de parques e jardins, mas também nós temos aquelas equipes que fazem as limpezas de rua. Uma coisa que nós tínhamos conversado, né? Poxa, porque uma dessas pessoas da equipe de rua não possam receber um treinamento primário para ela fazer uma identificação e passar depois para o parques e jardins. Segundo, é muito lento o processo de você cortar uma árvore. Quando você corta uma árvore, até você cortar, praticamente ela caiu. E a gente tem observado, eu até gostaria de falar, que nós temos 3 tipos de chuvas aqui, se você me permite, Roberto, que é importante. As nossas chuvas, há uns 2 meses atrás, elas mudaram. No primeiro momento, nós temos aquela umidade que vem da Amazônia, ela bate, isso é importante em toda a dinâmica das nossas cidades, em Osasco aqui também, certo? Ela bate nos Andes, aquela umidade, chove-se bastante lá, aí desce pela Bolívia, os altiplanos bolivianos, aí ela pega aquela umidade que existe ali no Pantanal, né, no Paraguai, ou ela vai para o sul, ou ela vai para Petrópolis, a região montanhosa do Rio de Janeiro, ou comumente ela vem para a nossa região, transformando naquelas grandes nuvens de tempestade, chamadas cumulonimbus, certo? Elas que trazem vento, elas que trazem granizo. Certo? Nós temos um segundo tipo que é muito comum na nossa região aqui de Osasco, certo? Em que você tem o que nós chamamos de chuvas convectivas. Essas chuvas convectivas, o que acontece? Existe a evapotranspiração, a nuvem se forma e praticamente ela cai com aquele aguaceiro, né? A famosa chuva de final de tarde, a chuva tromba de verão. d'água, né? A famosa tromba Tromba d'água. d'água. Muito legal, muito bem lembrado, certo? Então, esses 2 tipos de chuva, e tem a orográfica, que é mais na região sul da cidade de São Paulo e outros municípios. A orográfica vem do oceano, né? Do oceano, Do né? oceano, Só para tá. explicar, viu, gente? A orográfica, o coronel lembrou muito bem, o que é a orográfica? Ela vem com a umidade, ela chove na Serra do Mar e depois ela passa pelo Planalto, ela vai para o Planalto de São Paulo. Então, por isso que a gente vê muita cerração, muita neblina naquela região quando nós estamos indo para o litoral. Mas aqui na nossa região, tá, principalmente na região de Osasco, a chuva que vem da região sul, né, que é uma chuva frontal, tá, que cria também essas cumulonimbus, e as chuvas de convectivas, que pegam toda aquela umidade que nós temos na região da Serra dos Cristais, nós temos na região ali de Jundiaí, né? Elas vêm para cá, elas ocasionam esses colapsos nessas grandes árvores. Gente, árvore é um ser vivo, ele tem um tempo de vida. Poxa, mas tem árvore lá nos Estados Unidos que está vivendo há 3.500 anos. Mas é uma sequoia. Nós temos árvores aqui que têm uma idade média entre 70, 50, 100 anos, até 300 anos. Então, essas árvores mais antigas, maiores, elas requerem uma atenção especial. Lá nós temos viaturas que o bombeiro recebeu do corte de árvore, né?
Major Palumbo batalhou muito em cima disso. Eu sei qual é o problema em termos de defesa civil, queda de árvore, né? Porque a primeira coisa que a árvore faz é acabar com a energia do bairro quando ela cai. Isso quando, infelizmente, ela não tira a vida das pessoas. Ô, professor, desculpa, mas, Roberto, a poda... E a poda, ela é muito boa. A poda é preventiva. Eu estava lendo legislação sobre poda drástica, poda leve e o corte definitivo, né? A poda drástica aí ela já se confunde com o corte definitivo da árvore. Eu estava vendo que a poda preventiva ela evita muito das tragédias de queda de árvore, dessa piora, dessas lesões que ocorrem na rede elétrica. Previne a perda de patrimônio, no caso dos carros, a perda de vida humana, que é o principal. Então, você entende que se intensifica a poda preventiva dos munícipes, os munícipes que estão pedindo, está muito grande, está atrapalhando, tal, vai cair em cima da creche, vai cair em cima da igreja, está batendo na fiação. Isso minimiza toda a sequência de catástrofes. Completando, só para a gente completar e para endossar a sua resposta. A questão elétrica, né? Por exemplo, a gente tem muitas mortes no Brasil por questão de chuvas torrenciais que derrubam árvores e fios ficam ali, evidentemente, ali, muitos deles até sofrem um impacto tão grande e as pessoas, por desconhecimento, acabam passando, não precisa pisar no fio para tomar uma descarga elétrica. Às vezes a pessoa passa perto e acaba morrendo e a pessoa não entende porque não pisei no fio e recebeu aquela carga elétrica. Tem que avisar as pessoas que, mesmo assim, tem que passar muito distante, né, professor? Sim, o coronel pode falar até melhor esse assunto, né? Mas só para retomar, é que essa poda preventiva ela é muito importante, porque a pessoa ela faz a podagem da árvore da maneira correta, ou seja, seria assim, entre aspas, como se a árvore cortasse o cabelo, né? Você mantém o indivíduo florestal vivo, né? Ela não possibilita que encoste no fio com ventos, assim, nesse sentido. Eu até vou falar uma coisa interessante aqui, depois eu gostaria muito que o coronel Humberto falasse sobre esse raio de atuação dos cabos de energia. As pessoas elas perguntam muito para mim sobre raios, né? Sobre raios. Então eu vou falar duas curiosidades aqui, já que a gente está comentando sobre isso. Muita gente fala assim, olha, a nuvem está ali e caiu um raio, né? Se você vê o relâmpago, você vai contando o tempo. 1, 2, 3. A hora que você escutar o barulho, você multiplica por 310, mais ou menos, porque você vai ver a distância que ele está. Eu só queria falar duas coisas que são importantes. No ano passado, as pessoas pensam que por existir uma nuvem, o raio pode cair naquele local. O ano passado foi registrado no Rio Grande do Sul um raio em que a nuvem estava no centro do estado, ele caiu é isso mesmo que vocês vão escutar, 1.700 quilômetros de distância da nuvem. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pegou isso. Eu soube disso, né? E um outro raio que caiu na China, ele tinha tanta potência, isso é uma verdade, viu? Que ele, sozinho, ele tinha tanta força, tantos gigawatts, que ele podia iluminar. Era a mesma coisa que se toda a humanidade usasse toda a energia que ela tinha durante um ano. Então, por favor, não me brinque no raio. Eu tenho visto muitos acidentes de raios, né? Até vou pedir para o coronel falar um pouquinho depois, que a pessoa está na praia, gente. Às vezes eu estou em cima de um morro, fazendo trabalho de campo, em mato fechado, quando você percebe que tem alguém com você que o cabelo levantou, você está sentindo formigamento, saia imediatamente do local, porque ele está carregado altamente com eletricidade. Tá bom? Coronel, se o senhor puder... Isso já virou norma. Se pegar as normas do Ministério do Trabalho, quando começa o mau tempo, a ordem é proibir os trabalhos em altura, nos andaimes, no topo dos prédios, é proibido. Então, os técnicos de segurança do trabalho das empresas, indústrias e das obras de construção civil, eles já determinam a paralisação do serviço, retira o pessoal, porque o índice de queda de raio com mortalidade é muito grande. É muito grande. Dessa pergunta que o Roberto Carlos falou com relação à fiação, nós tivemos várias ocorrências que a pessoa está andando na área de inundação, encosta num poste, né, e o poste, ali ele está energizado. Não estou nem falando no fio, estou falando ele encosta no poste, o poste está com o fio energizado, como ele está úmido, ele transmite energia elétrica. Piorou para a fiação, então, que está
a fiação que está abaixo d'água. Então, é para evitar ficar passeando pela enchente. Tanto você pode cair num buraco das bocas de lobo, você pode ter contato com fiação energizada, você pode, na inundação, receber um tronco de árvore, um galho ou uma peça metálica batendo na sua perna, causando uma lesão muito grave, em que você vai contrair hepatite, leptospirose, né, aquela doença do xixi do rato, assim, perdi uma amiga com 15 anos de idade de leptospirose lá na nossa adolescência, né? Então, morava num bairro, na periferia, que ocorria inundações, tá? E depois, com o tempo, a canalização, conscientização também de não jogar lixo. Eu lembro muitas multas que teve autuações, tudo foi minimizado, tá? Melhorou muito. Roberto, quando eu me formei em engenharia civil, eu fiz o trabalho de pesquisa sobre poluição e tratamento de efluentes, tá? E a gente viu a falta de educação pública, a falta de consciência sobre a importância da água, esse comportamento nocivo de jogar lixo no bueiro, deixar lixo na calçada no dia que o lixeiro não vai passar, que a coleta não vai passar, e todo esse material ir para as galeras entupir tudo, e a prefeitura, por mais a gente cobra, tem reclamações das prefeituras, mas ela fica enxugando gelo também, a prefeitura. Ela vai, limpa a galeria, e limpa a galeria, e limpa a galeria, e sempre tem lixo. Então, tem países que estão muito mais desenvolvidos, né, nessa parte de educação pública, conscientização de não deixar, não só de jogar o lixo no bueiro ou no manancial, mas também de não colocar o lixo, não posicionar em locais que ele vai acabar parando lá, estoura o saco, o animal vem, rasga e vai tudo para o bueiro, né? Então, e que as pessoas denunciem para a prefeitura, para a polícia, para a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Olha, tem uma pessoa, eu recebi 2 denúncias só em janeiro. Tem uma pessoa, o nome dela é tal, passa até o nome e endereço da pessoa, ela está jogando sofás, móveis, de novo, ela está jogando na praça ou jogando no rio. E nós acionamos a prefeitura. Então, assim, denunciem. Tem pessoas que precisam de um tratamento. Até o solo empedrado, ele precisa da nossa ajuda para poder ficar fértil e gerar frutos. Então, há almas ao nosso redor que precisam também de tratamento para que se tornem vasos de luz, porque as pessoas fazem muitas coisas erradas, uma parte, né, da população, causando poluição, destruindo o meio ambiente. Muito bom. Estamos recebendo aqui na Câmara Municipal de Osasco, no programa Direto do Plenário, o professor Luiz, que está aqui nos ensinando. Olha, é realmente uma aula importante para a gente tomar todos os cuidados necessários para a gente cuidar da vida, que é o bem mais precioso que nós temos. E esse período de chuvas é um período que nós temos que ter muito, muito cuidado, principalmente para pessoas que moram em costas, próximo de rios, né? E para finalizar, eu queria, em 1 minuto de cada um, nós estamos vivendo algumas situações complicadas, principalmente no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, com relação à dengue, né? Aumentaram o número de casos, tem 149 casos sendo investigados, né, pelo Ministério da Saúde, e nós já temos 5 ou 6 óbitos, se não falar a memória, já comprovados de dengue. É aquele armazenamento de água em locais que as pessoas às vezes não têm nem percebido, né, que ali o bicho começa a se produzir. O mosquito um mosquito desse tamanhozinho é capaz de provocar muitos óbitos. Eu vou passar para o professor. Professor, eu sei que a prevenção é o melhor remédio. Tem uma vacina que está sendo aplicada, ainda está muito tímido ainda, o Brasil é muito grande, mas como que a Defesa Civil, como é que a gente pode alertar a população para não armazenar essas águas em vasos, em outras situações? Existe uma outra técnica que pode ser utilizada para combater, inclusive, esse mosquito? Sistema 100. Sistema 100 também é a dengue, hein? É bom. O coronel ele citou uma coisa muito importante aqui, que nós estamos com um projeto piloto sobre enchentes e inundações, que é um sistema de emergência, o Sistema 100, lá em Guaianazes. Ele está aí para vingar, começar a funcionar. Então, você vai receber alertas. Tem o que nós estamos falando aqui, né, Roberto? Além de enchentes, inundações, de avisar a Defesa Civil falando assim, olha, na rua tal, casa tal, tem um cadeirante, vocês precisam passar lá porque o rio vai transbordar. O 100 também tem o que nós chamamos de dengômetro. Tem dengômetro. O dengômetro. Detecta o nome dengue. Até é engraçado, mas é triste, porque conforme as informações das
unidades de saúde, básicas de saúde, hospitais, consegue ser feito um mapeamento. Consegue ser feito... Uma coisa que eu até vou fugir um pouco, nós tivemos o caso lá em Santa Catarina de que um rio foi completamente contaminado por derrame de produtos químicos pesados. Né? Então, dá para fazer esse mapeamento. Mas eu como professor, né, eu sou professor de geografia, especialista em bacia hidrográfica, eu vejo uma coisa importante. Eu não posso generalizar, eu sou contra a generalização. Mas a educação. Nós precisamos pegar as nossas crianças, os nossos adolescentes, tá? E fazer com que eles entendam que eles são agentes multiplicadores. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive mais de 17 mil alunos, tá? E eles têm, não são todos, tá? Mas eles têm muita boa vontade. E por incrível que pareça, eles tendo essa boa vontade, eles vão disseminar junto à família. É muito triste você ver um rio Tietê, que você sobe a barragem, depois de 20 quilômetros, ele tem 2 metros de espessura e 40 centímetros de profundidade. Né? Depois da barragem da Penha lá. Por quê? Porque ele está lotado de lixo. Então, não adianta... às vezes eu vejo algumas pessoas... dando toda a carga de responsabilidade sobre a natureza para o poder público. Não existe isso. Eu vou usar a diretriz número 1 da Defesa Civil. Defesa Civil somos todos nós. Nós temos que nos vigiar e vigiar a todos. Eu só queria finalizar com uma coisa importante. Em 2004, vou voltar um pouquinho, mas eu não vou dar aula de geografia aqui, tá? Em 2004, nós tivemos um grande terremoto nas Filipinas que vitimaram 265 mil pessoas. Esse terremoto abriu próximo às Filipinas, né, às ilhas das Filipinas, uma fenda de 1.400 quilômetros por 30 metros de profundidade. Ah, mas o que aconteceu? Esse terremoto deslocou o eixo da Terra em 3 graus. Há fortes evidências disso. É fato. O clima nunca mais vai ser o mesmo. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que nos prevenir. E, para finalizar, gente, a educação é o caminho. Bom? Obrigado, Roberto, quero só complementar rapidamente que o Aedes aegypti, ele não vai estar em correnteza de rio. Gente, ele vai estar em água parada. Então, não mudou a história. São vasos, caixas d'água abandonadas ou abertas e os pneus. Então, quando você faz o que o professor Luiz Muraro falou aí, do mapeamento, o geoprocessamento, a mancha no mapa de onde estão os focos, e faz um trabalho educativo e de visita ali, vasos, pneus, caixas d'água, você reduz drasticamente isso aí. Então, precisa de indicadores, mapear onde está e lá e fazer o trabalho. O Aedes aegypti não está passeando em correntezas do Tietê, ele está em água parada. É isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você que nos assiste de qualquer lugar desse Brasil, em especial aqui a nossa querida cidade de Osasco, a nossa querida região metropolitana, o estado de São Paulo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Queria agradecer aqui aos dois. Que Deus abençoe ricamente aqui. Eu estou abrindo meus braços aqui já para cumprimentá-los aqui, ó, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança no Poder Legislativo de Osasco, esse canal de comunicação que se tornou uma referência em jornalismo da região e, sobretudo, aqui para o nosso estado de São Paulo. Aqui nós temos a liberdade, por intermédio do nosso presidente Carbono Bastos, de poder produzir jornalismo responsável e levar assuntos relevantes, agregadores, com muita prestação de serviço. Nós tivemos uma aula aqui e eu tenho certeza que você vai multiplicar essa ideia, vai compartilhar muito esse vídeo, porque aqui pode ter certeza que os principais projetos da cidade de Osasco e o desenvolvimento passa por aqui. Forte abraço, Deus te abençoe. E até a próxima!